Olá, estamos iniciando o Perguntar Não Ofende pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Zé Márcio. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Bem-vindo, muito obrigado pelo espaço da TV Maceió. Espero que a gente consiga fazer um programa interessante e possa responder essas questões que com certeza você fará de forma eloquente como sempre, né? Vereador, existe uma máfia que controla o preço dos combustíveis aqui em Maceió? Olha, Cícero, eu não vou falar que existe uma máfia. Na verdade, a gente tá finalizando o relatório, a gente fez uma SEI, essa SEI já dura quase 6 meses. Uma SEI séria, uma SEI que foi buscar exatamente o porquê do combustível em Maceió ser mais caro do que no resto do país. Esse relatório ele deve estar sendo finalizado pelo vereador Silvano Barbosa, com o nosso apoio, logicamente, até essa final de semana. Deve ser votado na Câmara a semana que vem, e aí a gente vai poder explicar um pouco do porquê do combustível em Maceió ser tão alto. Eu não acho que, não posso falar que existe uma máfia, mas que existe, logicamente, um fator estranho, vamos falar assim, e uma coincidência tão grande de preços em Maceió, realmente, o meu ponto de vista, existe. O senhor já sofreu algum tipo de ameaça por parte do segmento? E, na sua opinião, o que efetivamente pode ser feito para impedir os abusos praticados pelos postos de combustíveis, os chamados cartéis? Olha, na verdade, Cícero, é o seguinte, nunca sofri de forma nenhuma, eu sempre tive um respeito muito grande dos donos de combustível, do próprio sindicato. Quando a gente iniciou a SEI, existia vamos falar assim, uma temeridade em relação a como os donos de postos do sindicato iam reagir em relação a isso, mas ao contrário, a reação foi muito boa. O sindicato se propôs a ajudar, a mostrar o porquê do combustível Maceió ser alto, trouxemos distribuidoras, fizemos audiência pública. Então, assim, nesse ponto de vista, eu não tenho preocupação nenhuma em relação à ameaça, e mesmo que houvesse ameaça, eu conseguiria com a SEI em frente sem problema nenhum. E quanto a essa questão de como baixar o combustível, eu acho que, primeiro, é necessário uma pressão da sociedade, como já vem havendo, da imprensa também, que tem agido com muito interesse em relação a esse assunto, também do governo do estado, porque o governo do estado ele tem aquela alíquota de ICMS em relação ao combustível, e ele pode baixar. Então, ele baixando essa alíquota, automaticamente o combustível pode chegar a um preço mais baixo. Alagoas é mais alto do que Pernambuco, por exemplo. E também uma fiscalização maior dos órgãos, tipo PROCON Maceió, PROCON de Alagoas, ele estando mais próximo como é que eu posso falar, desse assunto, e fiscalizando com mais frequência os postos, vendo essa questão do preço abusivo, eu acho que a tendência também é baixar. Então, na sua opinião, há necessidade de uma intervenção maior por parte do PROCON? Eu acho que existe não só do PROCON, da Câmara, da Assembleia, do PROCON, do governo do estado. Acho que a União uma força-tarefa. É uma força-tarefa junto com o Ministério Público, para que isso seja acompanhado. Aí com certeza pode acontecer do combustível ele ter uma baixa e estacionar no valor razoável. Perguntar não ofende. Como vereador, o senhor tem o seu salário pago pela sociedade e a ela deve prestar contas do seu trabalho. Portanto, como parlamentar, qual o principal projeto do senhor em defesa da sociedade? Olha, Cícero, a gente tem nosso trabalho social realizado nos bairros, logicamente, diariamente, acompanhando reunião com a associação, reunião com empresário. É um trabalho também voltado para a própria Câmara, como a gente fez a SEI do combustível, faz parte é presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, tem acompanhado o plano diretor da cidade, tem também, eu sou vereador do primeiro mandato, mas junto com o presidente Kelman, a gente tem tentado modernizar a Câmara Municipal de Maceió, trazer coisas novas para a Câmara. Então, assim, para o nosso primeiro mandato, a gente tem buscado interagir o maior tempo possível com o poder público, com o prefeito, com os órgãos fiscalizadores, e tem, assim, tentado buscar uma eficiência maior no nosso mandato. Então, é essa a nossa ideia hoje, a gente tem trabalhado em todos esses movimentos. Zé Márcio, perguntar não ofende. Os vereadores de Maceió intencionalmente esvaziaram a posse de Rui Palmeira como presidente do PSDB de Alagoas? Olha, Cícero, na verdade,
Da minha parte, não houve um esvaziamento. Eu acho que a questão do PSDB, da festa, da festa, não fosse falar festa, foi uma questão cartorial, e os vereadores de Maceió tomaram essa posição de não comparecerem por questões internas em relação à prefeitura, em relação a 2018, algumas situações. Mas hoje isso já está superado, o senhor pode revelar quais questões internas? Havia uma insatisfação por parte dos vereadores? Insatisfação política, na verdade, que eu posso falar, políticas mesmo, né? Questões de discussões políticas, mas que já foram resolvidas, e hoje, se tiver amanhã um evento do prefeito, eu acho que toda a bancada vai estar presente sem problema nenhum. Abraão Moura seria uma dessas questões? Olha, talvez o pouco do avanço da candidatura Cibele tenha deixado os vereadores chateados, mas foi uma questão pontual que, como disse a você, já está resolvida, já foi conversada, cada um dentro do seu espaço político normalmente. Então não vejo mais nenhum problema em relação nem a Abraão, nem a qualquer questão. É questão de composição. Como existem vereadores pré-candidatos a deputado, automaticamente se disputa espaços políticos. Mas isso aí o prefeito Rui Palmeira e também o vice-prefeito Marcelo souberam conduzir bem, e hoje esses ânimos já estão acalmados. Mas os vereadores, insisto, por favor, vereador, os vereadores se sentem desprestigiados de alguma forma? Não, de forma nenhuma. O prefeito de Palmeira tem prestigiado demais a Câmara Municipal, tem que prestigiar demais o presidente Calmo Vieira. Eu, como vereador do PSDB, tenho tido um prestígio muito grande em relação ao prefeito. Houve, como eu disse a você, um pequeno incômodo em relação a uma situação pontual, mas que já está resolvida. Vamos para uma pergunta direto da redação. Vereador Zé Márcio, você é tucano e também é da base governista do prefeito Rui Palmeira. Você é a favor da candidatura dele ao governo em 2018? Olha, Mozinho, na verdade, e Cícero, a gente como político e como faz parte de uma base política, que inclusive na minha família pode ter um candidato a deputado estadual, logicamente a gente quer que o nosso grupo político alcance o governo do estado. Eu acho que o prefeito é uma avaliação muito pessoal dele, ele precisa avaliar os riscos políticos de tentar ir ao governo do estado ou não, ver qual é a situação, se a situação política vai estar boa para que ele almeje esse posto. Ele tendo as condições de disputar de igual para igual governador, eu acho natural que ele seja candidato. Mas hoje o senhor acha viável a candidatura de Rui Palmeira ao governo? Olha, eu acho que o Rui saiu muito bem avaliado da eleição de 2016. Ele tem condição de disputar, sim, o governo do estado. Agora também ele tem que fazer a avaliação pessoal dele, se ele vai interromper esse mandato com 1 ano e 3 meses. Vereador, vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente após o nosso intervalo. Quem o senhor escolheria para suceder Rui Palmeira na prefeitura de Maceió em 2018? O atual vice-prefeito Marcelo Palmeira ou o presidente da Câmara, Kelman Vieira? A gente volta já. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher.
Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o vereador por Maceió, Zé Márcio. Vereador, deixamos uma pergunta no ar e gostaria que o senhor respondesse. Quem o senhor escolheria para suceder Rui Palmeira na Prefeitura de Maceió em 2018? O atual vice-prefeito ou o presidente da Câmara? Olha, Cícero, em 2018 especificamente, o Marcelo é o vice-prefeito. Então seria natural que ele assumisse a gestão e que o presidente Kelman Vieira continuasse à frente da Câmara Municipal de Maceió. Então, pela conjuntura política, o Marcelo ele tem conhecimento da máquina administrativa já, ele tem ajudado o Rui nesses últimos 5 anos, e eu acredito que ele tem condição de tocar a gestão de Maceió pelos próximos 2 anos e meio, sem, logicamente, de forma nenhuma, tirar o presidente Kelman Vieira como futuro possível candidato em 2020. O presidente Kelman Vieira tem o apoio dos vereadores, tem feito uma gestão vamos falar assim, uma gestão muito transparente na casa. Ele tem mudado a casa em relação a isso. Hoje a casa, eu posso falar que antigamente era a casa de 2 ou 3 vereadores. Hoje a casa é casa de 21 vereadores realmente, porque todos os vereadores conhecem as decisões, sabem o que o presidente vai fazer, até uma simples pauta é discutida entre os 21. Então eu acredito que o presidente Kelman Vieira tem condição tranquilamente de representar a Câmara em 2020 como o prefeito, ou na composição vice-prefeito, ou até em 2018 como deputado estadual ou federal. Então a gente sabe que o presidente tem toda essa condição. Mas assim, em relação a 2018 especificamente, o natural é que, se o prefeito se afastar, o vice assuma. Em Alagoas, o poder político é passado de pai para filho. É assim no executivo e principalmente no legislativo. O vereador, inclusive, é um exemplo disso. O senhor é favorável à perpetuação das famílias no poder? Olha, Cícero, eu não sou favorável à perpetuação de ninguém no poder. Eu acredito que por exemplo, eu como eu sou político, mas ainda tenho a minha questão. Hoje não posso porque estou na mesa, mas sempre exerci minha função de advocacia. A política é questão de grupo, é questão de a gente, muitas vezes ela é passada de pai para filho, porque existe aquele grupo político que acaba escolhendo como sucessor o filho do vereador. Meu pai, por exemplo, ele resolveu não mais, ele já tinha dado a contribuição dele para Maceió como vereador, e ele achou que a parte dele já tinha sido feita. Aí o nosso grupo político inicialmente não teria candidato a vereador em Maceió, porque meu irmão, a gente já tinha uma carreira, vamos falar assim, no ramo da advocacia bem avançada, mas acabou que, por pressões naturais dos amigos do nosso grupo político, eu acabei me lançando candidato, e graças a Deus obtive êxito. Então assim, essa é uma questão muito individual. Eu acredito que a renovação política ela é importante, pessoas que não sejam filhos especificamente de políticos, mas também nada impede que um político tenha um familiar que já foi vereador, ele faça um mandato diferente. E faça um mandato propulsivo de uma forma cada vez melhorando mais essa questão da contribuição à sociedade. O líder sindical Isaac Dacuti disse numa entrevista aqui que em Maceió falta vereadores que defendam a população, que defendam o camelô quando estiver sendo oprimido pela prefeitura, por exemplo. Como é fazer parte de uma casa legislativa que praticamente não tem oposição? Olha, eu não vejo a Câmara sem oposição. Eu acho que hoje a Câmara ela tem sim o prefeito de Palmeira uma oposição, mas uma oposição diferente, uma oposição qualificada. Tem o vereador Galba Novaes, tem o vereador Silvio Camelo, o vereador Ronaldo Luz. São esses 3 que fazem uma oposição mais declarada e, na verdade, fazem uma oposição propositiva. Quando acham que é necessário votar contra uma matéria que eles são, quando eles votam. Então, quando também a matéria é benéfica à sociedade, eles votam a favor. Então acho que essa questão de não ter oposição, eu não vejo isso. Sobre a questão do vereador, do amigo Isaac Dacuti,
Eu discordo. Existem vereadores que atuam especificamente nesse segmento de mercado. O vereador Dudu Ronaldo, por exemplo, meu companheiro, meu amigo pessoal. Dudu, ele vive 24 horas nessa questão dos mercados. Vive brigando por melhorias, pela questão do camelô, pela questão dali do calçadão. Ao mesmo tempo que o vereador Chico Filho, ele tem uma tendência maior, e o vereador Francisco Salles, em relação ao pessoal do comércio, que são... Então, assim, não vejo esse abandono dos camelôs, não. Eu acho que ele falou isso, vereador, a título de exemplo, porque vivenciamos vários episódios onde a população grava ambulantes, comerciantes, né, de rua sendo perseguido, né, pelo poder público. E a gente sabe que vivemos um momento de dificuldade financeira. E aí, quando o poder público evita que um trabalhador, né, possa ali ganhar seu pão, gera revolta da sociedade. Não, é verdade. Eu acho também que tudo tem que ter um limite. A forma, muitas vezes, exacerbada que se age em relação ao camelô, ela deve ser corrigida. Também a gente não pode que o lojista, que paga os impostos, tem toda uma carga tributária em cima dele, seja totalmente prejudicado com o camelô na frente da loja dele. Eu acho que tem que existir uma urbanização. O prefeito, ele precisa, junto com a Guarda Municipal, junto com a SMCCU, buscar um meio de, sem prejudicar os comerciantes, que tem uma colocação para essas pessoas que estão numa situação grave, desempregadas e precisam de todo jeito ter uma renda. E isso aí acontece no Brasil todo. A gente viaja muito para São Paulo, minha irmã mora lá, é médica, e a gente vê muito acontecer em São Paulo, muito parecido. Lá, principalmente no centro de São Paulo, esse tipo de confronto entre o camelô e o guarda. Acredito que uma melhor preparação da Guarda Municipal, concurso, uma abordagem mais, vamos falar assim, mais eficaz, pode mudar esse tipo de enfrentamento que a gente tem acompanhado aqui em Maceió, que é ruim para toda a sociedade. O senhor acha que pode estar havendo um excesso por parte da SENSC, que hoje é comandada pelo Coronel Ivan? Olha, eu não... Pelos fiscais, né? Na verdade, eu acho que, pelos vídeos que eu vi ultimamente, realmente pode estar havendo esse excesso na forma de abordagem. Muitas vezes você sabe que está ali aquele camelô que está no lugar irregular, está de forma irregular, não pagou a taxa, tentando ganhar vida honestamente. E muitas vezes o cara quer levar aquele produto, muitas vezes uma maçã, uma laranja, quando eles podiam negociar, chamar, pera aí, irmão, não dá para você ficar aqui, mas pegue seu produto, leve para casa, porque depois que você recolhe aquele produto, muitas vezes você apodrece, não é usado nem para nenhum fim, vamos falar assim. Então, acredito que essa abordagem, ela precisa ser revista, precisa ser, assim, vamos dizer, modelada, para que ela seja feita de uma forma mais eficaz. Um outro tema polêmico, vereador, na capital, são os pardais. Qual a sua avaliação sobre os pardais aqui em Maceió? Eu, inicialmente, antes de ser vereador, tinha uma visão muito contra em relação aos pardais. A gente, depois que vai discutir o tema, vai estudar o que melhorou, o que piorou em relação aos pardais, a gente vê que realmente, na Avenida Fernando Lima, era necessário. A gente tem um número de acidentes, eu moro ali no Alameda do Mas Horto. a cidade toda está cercada de pardais, não é, vereador? Não só a Fernando Lima. Justamente. Eu acho que tem que ser estudado e colocado em lugares realmente que tenham efetividade em relação à questão do trânsito. Eles diminuem o acidente. Em locais que não há necessidade, por exemplo, eu vi alguns lugares que foram tirados um quebra-mola para colocar um pardal. Isso aí eu sou contra, e já disse inclusive ao secretário Antônio Moura e prefeito. Mas em relação ao geral, vamos falar assim, foi colocado pardais na orla. Pessoal, rapaz, mais pardal na orla. Passa lá de meia-noite, quando está tudo vazio, muitas vezes tinha racha, tinha pega, tinha carro em alta velocidade, muitos acidentes. Então, automaticamente, muitas vezes a gente acha que o local não é necessário, mas no estudo é preciso. Então, eu acho que não precisa você colocar pardal na cidade toda, mas em pontos essenciais, que ele efetivamente diminui o acidente, eu acho que ele já é feito em todas as capitais do Brasil. Maceió foi a última. Se você andar de forma correta, não vai ser multado. Vamos para uma pergunta direto da redação. Meu nome é Wellington Senna, diretor do Jornal Notícia. Vereador Zé Márcio, em busca de apoio para tentar eleger a sua filha Cibele, o ex-prefeito de Paripueira, Abraão Moura, gerou um grande problema entre a Câmara Municipal e o prefeito Rui Palmeira. Por que tanta preocupação com a jovem pré-candidata? Fique à vontade, vereador. Na verdade, Senna, eu acho que não existe essa grande preocupação com
a companheira Cibele Moura, que inclusive faz parte do mesmo partido que eu faço, ela hoje assumiu a presidência da Juventude do PSDB. O que existiu, que eu acredito que tenha existido, não falo como pré-candidato, porque não sou pré-candidato a nada em 2018, mas dos possíveis pré-candidatos, é que uma questão política, muito mais discussão de partido, de como é que ficaria, você logicamente vendo uma situação de uma pessoa com muitos graus acima em relação a outros candidatos, e houve essa discussão inicial, mas o prefeito soube conduzir bem, soube amarrar a base dele, mostrar que tinha espaço para todo mundo e que todo mundo vai poder galgar de forma justa e competitiva a eleição em 2018. Então esse é meu entendimento, que não há uma preocupação de forma nenhuma com a Cibele ou com o Abraão. O Abraão é prefeito de Paripoeira, tem um irmão aqui secretário, mas nada a ver, não tem nada em relação à Prefeitura de Maceió e nenhum problema de vereador em relação a Abraão especificamente. Foi mais uma discussão política de espaço político. Vereador, nós temos um quadro aqui chamado de 0 a 10. A gente apresenta uma imagem de uma personalidade, de uma situação e pede que o entrevistado dê uma nota, se assim preferir, e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. O ex-governador Teotônio Vilela. 8. Quer fazer algum comentário? Eu acho que o Teotônio Vilela teve um governo razoável para muito para bom em relação na época que passou como governador, e agora acabou de fazer um gesto interessante quando abriu mão da presidência do PSDB para passar o prefeito. Muita gente achava que o Theo não faria isso, e o Theo mostrou esse desprendimento político quando ele entregou a presidência do PSDB para o Mas fala-se prefeito. Também, vereador, permita-me, que isso foi uma articulação política. Olha, o senhor acha dessa forma? Eu vejo, se você olhar no Brasil, em relação ao país todo, a questão de partido é quase uma questão hereditária. Você vê muita gente aí que tem 20, 30 anos como presidente do partido. E o Theo, ele já tinha um tempo de PSDB como presidente. Rapaz, não vejo como uma articulação política, eu vejo muito mais ele preocupado que o prefeito seja candidato a governador e que o grupo político que hoje eu faço parte tenha um crescimento. Então eu acho que ele foi inteligente da parte dele abrir mão da presidência do PSDB. Quando eu falo de articulação política, vereador, é porque comenta-se que foi uma jogada para que o pré-candidato ao Senado, Theo Vilela, possa ter um palanque em 2018. Olha, o Theo, se fosse pelas questões de articulações políticas e pelas questões de bastidor que a gente ouve, ele teria tanto palanque com o Rui como ele teria palanque lá com o governo do Estado. Até porque já existiu, já teve há vários anos dobrado linhas de Renan e Theo Vilela. Eu acho que não, acho que na verdade o Theo está acreditando no projeto do prefeito de Palmeira, e ele teve esse desprendimento de passar o partido para que o Rui pudesse conduzir o futuro político dele, do Rui e de todo o nosso grupo com autonomia, entendeu? Oportunamente, quem seriam os seus dois candidatos ao Senado? Olha, eu, na verdade, vou aguardar o prefeito Rui Palmeira se posicionar. Tenho algumas vontades pessoais, mas como eu faço parte do grupo político hoje, que tem sido muito fiel, e a gente tem trabalhado em conjunto, inclusive com o presidente Kelma Vieira também, que na verdade a gente também faz parte desse grupo da Câmara, tanto do prefeito como da Câmara. A gente vai esperar essa decisão do prefeito, para que depois a gente, os vereadores, esse grupo que eu faço parte, discuta também quem vão ser os candidatos a senador. Então, hoje eu não tenho definido nenhum candidato a senador. Tenho preferências pessoais, mas que estou aguardando esse grupo decidir para onde a gente vai caminhar. Ao que parece, a Câmara de Vereadores de Maceió tem bons olhos em relação ao possível candidato Max Beltrão. Justamente. O senhor vê assim também? Com certeza. O Max é um cara novo, é um cara que tem feito um trabalho muito bem avaliado no Ministério do Turismo. Ele é um pouco mais velho que a gente, mas ele tem o mesmo pensamento dessa Câmara, que hoje é bem mais renovada, vamos falar assim, em relação à idade. Tanto é que a mesa diretora, eu, Dudu, Kelman, não chega nenhum a 40 anos. Então a gente tem um pensamento muito próximo do Max. Se o Max conseguir viabilizar, vamos falar assim, a eleição do senador dele, e desde que o nosso grupo político também, logicamente, venha fazer parte desse grupo,
eu acho que é um belíssimo candidato para fazer parte dessa composição com o prefeito Rui Palmeira. Vamos para a próxima imagem. Líderes comunitários. 10. Eu tenho uma visão que o líder comunitário ele é importante demais nesse elo entre o Maceió já passa de 1 milhão de habitantes, entre eles os vereadores, a população e a prefeitura, no caso. Por exemplo, eu estive reunido com 7 líderes comunitários do Canaã, discutindo justamente a questão do fechamento da rua que aconteceu na Fernando Lima, mostrando os caminhos que a gente pode fazer, o que é que já avançou o Canaã nesse tempo de prefeitura do prefeito de Palmeira, e mostrando que a gente podia, junto, entre os líderes, o vereador e a prefeitura, conseguir um futuro bairro, vamos falar assim. O senhor acha que existe uma relação promíscua entre alguns líderes comunitários e a compra de votos? Olha, é uma questão muito complexa, mas não vejo os líderes comunitários como líder comunitário mesmo em relação a isso, uma relação promíscua não. Vejo automático, quem é líder comunitário mesmo, ele trabalha, não é nem 4 anos, nem é 3, são 10, 20, 30 anos, em busca muito mais de melhorias para mudar do que para si mesmo. Então eu não vejo essa relação de forma promíscua, de maneira nenhuma. Próxima imagem. Grupo dos 9. Nos referimos ao grupo que fez oposição, né, ao presidente da Câmara, Kelman Vieira. Olha, eu acho que esse grupo dos 9, que se fala como grupo dos 12, como grupo dos 10, na verdade existiu na época da eleição, vamos falar assim. Após a eleição definida, grupo vitorioso, nós somos 21 vereadores com direitos iguais, com pensamentos logicamente diferentes, mas buscando unidade em relação à Câmara. Isso já acabou, não existe mais nem grupo de 12, nem grupo de 13, nem grupo de 21, Existe 21 vereadores pensando o melhor para Maceió. Então não vejo de forma nenhuma, nem de hipótese alguma, hoje a Câmara dividida. Você pode até acompanhar, quem tem acompanhado a Câmara depois da eleição, ela pode ver que a gente tem votado quase de forma unânime. Quando é uma questão ou outra que a oposição vota contra, muito mais por ser oposição. Mas geralmente a Câmara tem votado unida. Mas em virtude desse episódio específico, durante a reeleição do presidente Kelman, a Câmara, o senhor gostaria de atribuir alguma nota a esse grupo? Rapaz, olha, eu não, em relação a esse grupo eu não tenho nota a atribuir, até porque foi uma questão muito mais de disputas políticas que fazem parte do processo, são todos amigos, então não existiria uma nota para isso. Quando você disputa espaço político, faz parte do jogo, é natural, então não teria nota para atribuir em relação a esse grupo. Vereador, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação. Reiteradamente tenho dito da importância dos representantes políticos prestarem conta à sociedade. E o senhor fez isso. Agradeço a sua participação, renovo o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades e deixo o espaço para que o senhor faça as suas considerações finais, por favor. Cícero, obrigado pelo espaço, obrigado a todo mundo da produção. Dizer que eu, como vereador, tenho tentado prestar contas do meu mandato à sociedade diariamente, tentando o melhor para Maceió. E como também membro, que é logicamente da mesa diretora da Câmara, a gente tem no presidente Kelman Vieira uma confiança muito grande. O presidente, eu tenho certeza que no próximo ano a Câmara deve estar mudando de local, deve estar indo para um lugar mais amplo que possa acomodar a população e os vereadores de forma melhor, a imprensa também. Então eu acredito muito no projeto dessa mesa da Câmara, capitaneada pelo presidente Kelman Vieira. Então pode ficar certo que a Câmara vai sempre estar em sintonia com a sociedade, buscando uma melhoria para Maceió e uma parceria de forma independente com o Poder Executivo e com o prefeito Rui Palmeira, e se for o caso, com o prefeito Marcelo Palmeira também. Obrigado, vereador. Agradecemos também a sua audiência. Esperamos nos encontrar numa outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.